Om Hara, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir dessa lição, nós vamos esmiuçar, nós vamos olhar com uma lente de aumento, com uma lupa, um dos pontos mais importantes e de maior interesse na interpretação de um mapa astrológico. Nós temos que lembrar que o mapa astrológico fala da nossa vocação, do nosso caminho de vida, dos nossos potenciais que devem ser regados, estimulados, aqueles que são positivos, e ultrapassados, aqueles que são limitantes. E a maior parte dos planetas, quando nós estudamos astrologia, falam de dentro de mim. O Sol é o que eu sou, a Lua são as minhas emoções, Mercúrio é a minha forma de pensar, Vênus a minha forma de amar, Marte a minha forma de agir. Principalmente esses 5 planetas que são pessoais, falam daquilo que está pulsando no meu interior, no meu íntimo. Na astrologia também existem as casas astrológicas, que são áreas externas da vida, que é o lado de fora, que é o cenário nessa evolução. E dentre as casas astrológicas, a porta de saída para vivermos as mesmas, são 12, dinheiro, família, sexualidade, amor, trabalho, saúde, enfim, a porta de saída para lidar com tudo isso é o nosso ascendente. Então, nota, o ascendente, ele é eu tenho o meu Sol em Libra, e como que eu vou expressar esse Libra? De forma leonina, meu ascendente é Leão. Eu sou Libra e eu expresso o meu Libra de forma leonina. Então eu não vou ser, por exemplo, como um leão ascendente leão, que é brilho absoluto, que era o Gaspareto. Não, eu sou um libriano ascendente leão, então esse brilho é ofuscado, não é aquele brilho do outro mundo, como um Gaspareto, um mestre Gaspareto. Então o ascendente, ele pega tudo que está dentro de você, que é o teu Sol, o teu ser, a Lua, que é as tuas emoções, Mercúrio, pensamento, Vênus, amor, Marte, ações. O ascendente pega tudo isso e coloca para fora. Você expressa tudo isso. Por isso que o ascendente, nós lidamos muito com ele quando nós agimos por impulso, quando não dá para parar para pensar. Você vai lá e age com o ascendente. Ele aparece e quando você vê, já fez. E tem períodos da vida que nós vivemos mais o ascendente, que é o período que nós queremos conquistar o mundo, lidar com o mundo. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 17 anos, então ali meu ascendente ficou bem forte, que eu sempre fui um profissional muito inseguro, trabalhava em banco, na Votorantim, e aí eu punha um leão para mostrar, não, eu domino tudo. O primeiro teste de datilografia que eu fui fazer, datilografia é bater a máquina. Era uma máquina. Cheguei lá, você sabe bater a máquina? Sei, então bate aí. Eu, 2 dedos assim, e não era assim, errou, aperta a setinha que apaga. Errou, começa tudo de novo. Errou, tudo de novo. Então eu mostrei uma segurança. Aliás, a gente sempre vai fazer essas entrevistas de emprego com um ascendente. Principalmente se o ascendente for um ascendente forte, né? Capricórnio, Sagitário, Leão. Eu domino tudo, eu sei tudo, sabe inglês fluentemente, leio Shakespeare em inglês. Na verdade, quanto muito a gente sabe, The Book on the Table é o máximo, é o que chega, e o nome das séries em inglês. Porque aquele ascendente você mostra uma segurança. E o contrário também, às vezes você tem um ascendente peixes, ou um ascendente a câncer, que o externo se apresenta inseguro, mas dentro você é uma pessoa extremamente segura. Então existe essa dualidade também. Agora, nota isso, o ascendente ele tem, como em todo mapa astrológico, eu estava falando disso agora há pouco, várias formas de se ver. Dentro do ponto de vista kármico, que é o que eu vou estar abordando aqui na frente hoje, então você é tendencioso para a questão de vidas pretéritas, da idade da alma, de acontecimentos que ficaram para trás. Teve uma época da minha vida que eu só fazia astrologia kármica, meu mapa todo era bem voltado para isso.
Só que com o tempo eu fui aprendendo a citar fontes. Por exemplo, hoje eu vou usar esse livro do Martin Schumann, que é um livro, O Ascendente, a Sua Porta Kármica. Você vê que eu vou olhar para ele de vez em quando, não vou ler porque quando eu dou aula, eu dou aula. Às vezes a pessoa pensa que eu tenho uma coisa escrevendo aqui, não tenho nada. Se tiver que olhar, eu olho. Eu bato o olho para puxar algumas palavras-chave. E também porque o Martin Schumann, que tem vários livros de astrologia kármica, ele vai puxar muito para o karma. Então ele vai falar na outra vida, você nasceu no Egito, ou nasceu na Grécia, ou você teve no meio de uma guerra. Tanto o Martin Schumann quanto o Donald Yost, que eu vou estar falando numa aula específica só dos melhores livros de astrologia. Então ele vai trazer muito a visão do ascendente como uma porta kármica, mas é uma visão. Existe a visão junguiana também, que eu adoro, que o ascendente não é uma porta kármica de lidar com o mundo. Porta kármica significa que a minha missão, é meu karma ser esse ascendente fora. Jung já vai dizer, não, que o ascendente é uma persona que nós desenvolvemos na vida, a persona, o personagem, e eu tenho que dominar esse personagem e usar de vez em quando esse personagem. É uma escolha minha. Já na visão da astrologia kármica existe muito uma ideia de destino. Na visão junguiana são escolhas que nós devemos fazer as mesmas durante a vida para chegarmos no final da vida e termos lidado ou vivido aquilo que é chamado de individuação. O indivíduo, aquele que não se divide, aquele que não se fragmenta, que seria a semente que somos nós, virar uma árvore. E dentro dessa árvore existe a imagem da árvore, que é o ascendente, ok? Então, o Martin Schumann, ele fala umas coisas muito interessantes, né? Que é a personalidade da pessoa, que é como o interior dela faz contato com o mundo exterior. Eu gosto bastante disso. O ascendente é a expressão da minha realidade interna e é aquilo que as pessoas vão ver em mim. E a forma como eu vou lidar com o mundo. Eu vou falar dos 12 ascendentes aí na frente. Então, por exemplo, se é ascendente Libra, você tem que ser amoroso com o mundo. Tem que ser Gandhi. John Lennon, que eram 2 librianos. Você é ascendente Sagitário, você tem que ser expansivo. Pavarotti, alguém que a própria imagem é grande. A pessoa não precisa ser grande, mas ela expressa algo muito grande. E quando a gente estuda o nosso signo, que as pessoas falam meu signo é esse, meu signo é aquele, nós estamos estudando apenas a metade de quem nós somos, que é o de dentro. O ascendente é o de fora. Aí eu consigo juntar tudo isso. Então, quando a gente pega um guru, não o guru do Himalaia, meu irmão, mas você pega um guru indiano que vai para cima da montanha, ele vai ter uma percepção muito grande de si mesmo, muito grande. Mas não vai ter praticamente nenhuma percepção do que está acontecendo fora dele. Inclusive o Martin Schumann, ele faz uma crítica a essas pessoas que vão para a montanha. Eu já não faço. Precisa ver o mapa, às vezes é o destino dela isso. Agora, se você pega alguém que trabalha na Berrine, que trabalha... eu tenho uma amiga minha, a Débora trabalha ali na Faria Lima, a parte que ela tem uns 3, 4 prédios na Faria Lima, aqueles prédios tudo de vidros assim, parece espelho, né? E riquíssima. Se você está lá na Berrine, na Faria Lima, você não consegue ter vida interior. Agora as empresas dão umas palestrinhas de meditação, 5 minutos, e esse curso de meditação não é nem o começo. E porque a gente também é interessante isso, né? Só fazendo um adendo. As pessoas falam muito, estou meditando. Não tá, não. Como não? Você está tentando meditar. Meditar mesmo, você nunca meditou. Eu conheço milhares de pessoas que estão tentando meditar, e do jeito errado. E qual que é o certo? Depende do mapa, depende de quem você é. Se põe alguém como eu, você vê que eu me movimento, eu me mexo o tempo inteiro. Um amigo meu falou, me ensina como é que você mete tanto as mãos quando você dá aula. Eu falo, não tem como ensinar, isso é meu. Eu que gosto de mexer, põe a mão aqui, aqui, aqui. Eu medito em movimento, só que eu
60 anos de meditação, eu medito. Demorou, mas um dia entrei em meditação. E tem pessoas que estão tentando meditar, achando que estão, mas não estão, não. Mas não estão. Então, voltando, quando você vive uma loucura de Nova York, de Faria Lima, a vida da Copacabana, aquela parte profissional toda, você não tem contato com o teu mundo interior. Você vai agir muito com o ascendente. Você vai num happy hour, olha como eu tô moderninho, você vai num happy hour, tá todo mundo ali no happy hour com o ascendente. Até que alguém te chama num canto e fala, olha, eu tô com uma dor, uma coisa muito grande, aí tá falando lá de dentro. Mas o Instagram, estamos em 2023, tá? O Instagram é o ascendente, o TikTok é o ascendente. Ontem eu estava falando, dando uma entrevista no Instagram e falei exatamente isso. Eu acho que eu sou o único místico que eu conheça, os mais antigos, que fala que sofre, que não tá legal de vez em quando, que tá magoado com alguma coisa, porque eu não tenho problema de falar isso. Mas se pega eu com 40 anos, eu não falava. Eu tinha uma imagem de ascendente leão. Não, ninguém tem a ver com a minha dor. Isso é um problema, eu tenho que mostrar sempre que eu estou muito forte. Então, usar o ascendente é preciso você entender, primeiro, que tem hora que você está mais dentro, hora que você está mais fora. Então, isso é mutável. Às vezes você tem alguns comportamentos que nem você reconhece. Às vezes você está muito mais fora de si. Você fala, nossa, como que eu falei tal coisa? Porque você agiu pelo ascendente. O ascendente, ele reage ao mundo exterior. Ok? Então, quando você chega em casa, na cama, você deita e vai rever o dia, você fala, uau, eu não devia ter feito isso. E a vida, o Martin Schumann vai compartilhar isso, a vida é exatamente isso, né? Um fluxo de entrada e saída. Entrada, signo, saída, ascendente. Você vai brincando com isso o tempo todo. Agora, por que o ascendente é a porta do karma? Porque o ascendente, ele vai mostrar como eu vou cumprir o meu destino exterior, como eu vou realizar os meus potenciais exteriormente. E eu vou entrar em contato com as partes difíceis do mapa, como por exemplo onde está Saturno no teu mapa, onde está Saturno no teu mapa. É o ascendente que vai fazer você lidar com aquilo. Em que casa está Saturno? Em que casa está Marte, que você tende a ser uma pessoa agressiva, ou Áries. Então o teu ascendente, ele vai ser uma força para você estar lidando com tudo isso, ok? É karma no sentido de você estar aprendendo lições. Porque quando você aprende sobre o seu papel na vida, tudo fica muito mais fácil. É claro que nós temos o karma coletivo e o karma pessoal. O karma coletivo, a priori, nós não interferimos quase nada nele. Uma guerra como na Ucrânia ou o Covid, a grande maioria da população mundial queria que o Covid acabasse na hora. Mas naquele caso, o nosso querer não fazia muita diferença. Tinha que ter um tempo, que seria a cura, ou aquilo que eles chamam de imunização de boiada. Eu não entendo nada disso. Ou a vacina, que eu tomei 1, 2, 3, tomei 4, acha. Então, cada um, quem é a favor da imunização é contra a vacina, quem é contra a vacina é porque todo mundo... A gente tem sinapses muito definidas, né? Então esse é o certo, esse é o errado. Na astrologia não existe certo e errado, a não ser que leve em conta o que eu sou. O que eu sou. Então eu, como libriano, é errado eu não amar. Agora, se eu sou ariano, eu não preciso me preocupar muito, teoricamente, com os relacionamentos afetivos. Você já vai ver eu falando de ascendente Áries, o ascendente Áries vem muito para ele. Mesmo sendo uma forma de lidar com o mundo, o ascendente Áries não está muito preocupado com o que os outros pensem dele. Agora o ascendente Libra já vai estar, ok? Então o karma aqui é um karma, o ascendente de lidar com o mundo e também com as coisas que o mundo vai mostrando para mim. Então eu estou numa guerra, eu estou numa pandemia, eu estou, por exemplo, eu sou ascendente Leão, já falei isso 1000 vezes. Durante a pandemia do Covid, eu nunca filmei tanto na minha vida. Eu filmei cursos com 300 aulas. 300 aulas, que é meu curso de astrologia online. 300 aulas. Aulas de 1 hora. Por quê? Porque ascendente não tem o que fazer, abre a câmera e pronto.
Abre a câmera e pronto, você quer produzir, né? A produção do ascendente vai fazer muito parte da tua individuação, desse processo de crescimento, ok? Então, essa é uma visão do ascendente. Mais para frente, em outro momento, nós vamos estar falando mais sobre o nosso ascendente, e também falando um pouco mais, explicações sobre o ascendente, ok? Agora, aqui na sequência, eu vou começar a falar de um por um, dentro desse ponto de vista kármico, né? Dentro desse ponto de vista reencarnacionista, e eu espero que faça bastante sentido para você entender todos esses 12 ascendentes, porque você vai ser uma astróloga, você vai ser um astrólogo, então acabou isso, já só importa o meu. Não, agora não. Agora você vai ter que conhecer um monte e preferencialmente procurar aí na internet, assim, ascendente de pessoas que tocam teu coração, para você saber sobre o comportamento dessas pessoas. Por exemplo, eu estou lendo um livro, que é um livro da Rita Lee, o livro que ela escreve um pouco antes de morrer, né? E interessante que antes dela morrer, eu vejo ali uma capricorniana, quieta, em casa, família, colocando que tem poucos amigos e muitos conhecidos, cuidando dos bichos, cuidando da natureza, falando muito da importância de estar numa horta, ter uma horta. Mas a Rita Lee, se você não lê isso, você fala, não tem nada de Capricórnio. Ela é pirada, né? É maluca. E aí você vai ver o ascendente e outros aspectos do mapa dela que coloca essa exteriorização da alma capricorniana da Rita Lee. A Rita Lee está entre Aquário, Capricórnio e Aquário ali, bem essas características da pessoa dela, não é? Bom, então vamos em frente. Em seguida eu começo a falar já do karma de cada um dos ascendentes, da missão, da jornada de cada um dos ascendentes. Gratidão. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.